strong. Olá pessoal, estamos aqui no curso Macedo. Aqui quem vos fala é o professor Raul Macedo. Vamos dar continuidade. Antes de mais nada, pedir desculpa por demorar para postar esse vídeo, de dar continuidade a essa playlist de bioquímica. É correria, amigos, é correria, mas estamos aqui sempre focados em dar o melhor material, trazendo o melhor conteúdo para vocês com qualidade, colocando no lugar de vocês. A gente sabe como é estudar, como é o que precisa para você chegar no dia da prova e acertar questões e conseguir conquistar sonhos. Então, sem mais delongas, dá aquele like no vídeo e assim, puder passar para um coleguinha, jogar no grupo do WhatsApp, a gente fica muito agradecido porque a gente vê o reconhecimento do nosso trabalho, que a gente está aqui com qualidade, com muito carinho e vamos para cima, vamos dar continuidade à aula de Ciência da Natureza, na disciplina de Biologia, conteúdo de Bioquímica. Hoje vamos falar um pouco sobre os carboidratos. Então, carboidratos é uma matéria muito, é uma parte muito importante da bioquímica, que a gente vê aí que é através da fotossíntese que a energia solar, da luz, ela é captada e transformada em energia química através dessas biomoléculas de açúcares, que é a glicose. Então, a glicose através da fotossíntese é a porta de entrada de energia para os seres vivos na produção de açúcares. Então, vamos ver como esse tópico da bioquímica, vamos destrinchar um pouquinho mais para a gente poder sair daqui conhecendo carboidratos. Então vamos lá, vamos para cima e vamos conhecer esse assunto. Então amigos e amigas, esse assunto carboidratos, os carboidratos eles também podem ser chamados de glicídios ou hidratos de carbono, conhecido também como açúcares também, né? Como eu falei, hidratos de carbono são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio na proporção 2:1. Por que hidratos de carbono? Porque é como se na molécula da glicose a gente tivesse ela assim aí. Vou copiar aqui para vocês: carbono, H2O N. Então, para cada molécula de carbono é como se a gente tivesse uma molécula de água. Por isso se chama de hidratos de carbono. Essas moléculas são muito ricas de energia. É como eu falei, a porta de entrada de energia nos seres vivos é a captação de a energia luminosa através do processo de fotossíntese e gera glicose, que é um tipo de carboidrato. É um carboidrato do tipo monossacarídeo, que a gente vai estudar a classificação em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Geralmente a gente pensa que todos os carboidratos, todo o açúcar a gente associa a sabor doce, mas nem todo carboidrato ele vai ter sabor doce, viu? Então cuidado com as pegadinhas que vai vir em questões. Então geralmente os polissacarídeos, alguns disacarídeos não vai ter sabor adocicado, principalmente os polissacarídeos, né? A exemplo do amido que a gente vai ver, do glicogênio, a gente vai ver a celulose. Se você degustar esses materiais, ele não vai ter sabor adocicado. Agora, quando quebra nos seus monômeros, porque os polímeros a gente vai virar na frente, que eles são formados por unidades monoméricas, aí sim vai ter a glicose, vai ter a frutose, ele vai ter aquele sabor doce, mas nem todo carboidrato, nem todo açúcar ele tem sabor doce. Então tomar cuidado para não cair nesse tipo de pegadinha nas provas. Então, outra funcionalidade dos glicídios serve como principal fonte de energia dos seres vivos. Claro que o nosso organismo ele consegue pegar os lipídios, ele consegue pegar as proteínas e usar também como energia. Mas a principal moeda de troca que os seres vivos gostam são os carboidratos, devido à facilidade de quebra. É como se o nosso organismo ele preferisse a glicose pela facilidade. Os lipídios são moléculas ricas em energia, mas é uma dificuldade maior de quebrar esses tipos de moléculas para poder gerar energia. Então,
o nosso organismo, ele gosta muito dos açúcares, porque eles têm uma facilidade de transformar, quebrar essa molécula. Na quebra dessa molécula você tira muita energia, transformada em uma molécula chamada ATP. ATP é uma moeda de troca. Então você vai pegar esse ATP, vai usar para as funcionalidades do organismo, para locomoção, para geração de energia, né, para poder fazer a visão, atividade física e para a reprodução. Então, o açúcar ele é uma principal fonte de energia dos seres vivos, devido à sua facilidade de transformar essa energia química que está nas moléculas através da quebra e transformar elas em ATP. Então, vamos lá. Alguns exemplos de glicídios que a gente vê muito na natureza: o mel. O mel ele tem muita glicose, tá entendendo? A gente vê também na cana de açúcar. A cana de açúcar é rica em um disacarídeo, sacarose. A sacarose ele chama de disacarídeo, ou seja, é formado por dois monômeros, uma de glicose com outra de frutose. A gente também tem o leite. O leite tem um disacarídeo chamado lactose. A lactose ela é formada por galactose mais glicose. Então, é outra substância, é outro produto que a gente tem muito açúcar, muito importante para alimentação, para geração de energia. A cana-de-açúcar, a sacarose também, outra fonte de energia muito boa, né? E o mel, né? O mel riquíssimo em glicose, outro açúcar muito importante, né? Principalmente no processo de respiração celular. O organismo, os seres vivos, ele pega a glicose e quebra e transforma em energia. Outros exemplos também de glicoses, de carboidratos, só que com função estrutural. Aqueles carboidratos que a gente viu no slide passado, eles têm uma função mais energética. Já esses daqui, a celulose que está na madeira, o, o peptídeo glicano que está nas bactérias, a quitina que está na carapaça dos artrópodes, exemplo desse inseto aí que está na imagem. Então são carboidratos que têm uma função mais estrutural, que são os polissacarídeos. Esse aqui que tem na madeira é a celulose, que tem na parede celular das plantas, celulose. Então eles são polissacarídeos, então uma função mais estrutural, uma função que não é que é mais para poder dar estrutura, viu? Aqui mais outros exemplos aqui de polissacarídeos que tem aqui nos insetos, a quitina. E também os açúcares, eles estão muito presentes também no nosso material genético dos seres vivos, que está na molécula de DNA e na molécula do RNA. No DNA encontra-se no DNA e no RNA encontra-se as pentoses. No DNA vai estar desoxirribose, no RNA a ribose. São dois monossacarídeos, né? E vai estar na molécula do DNA. O DNA são formados por unidades de nucleotídeos. E nesse nucleotídeo vai estar açúcares, que são as riboses. No DNA vai estar desoxirribose, no RNA vai estar ribose. Então, os açúcares também são importantes para a formação e estruturação do material genético, porque os nucleotídeos vão formar os genes, que vão formar os cromossomos e vai estar toda a codificação do material genético dos seres vivos. Então, para vocês terem noção, então, resumindo, os carboidratos eles têm a função energética, função estrutural, eles têm uma função de também compor as moléculas de informação do nosso material genético. Então, são biomoléculas muito, mas muito importantes, principalmente na parte de captação de energia luminosa através do processo de fotossíntese, onde é gerada a molécula, eu digo sem sombra de dúvida, uma das moléculas mais importantes da existência dos seres vivos no planeta, que é a glicose, viu? Então vamos para lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os carboidratos. Então vamos agora ver a classificação dos carboidratos. Como eu disse, os carboidratos são formados em monossacarídeos, que a gente vai ver agora, disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos são formados de 3 a 7 átomos de carbono. Então,
a gente vai ter as trioses, as tetroses, as pentoses, as hexoses, as pentoses, a gente já viu lá nos lados de DNA, que vai ter o DNA, que vai ser o DNA e vai tá no RNA, que são as riboses. Então são pentoses, vão ter 5 carbonos. Dois exemplos de hexose muito importantes vai ser a glicose e a frutose. Então são monossacarídeos com 6 átomos de carbono. Então a gente também vai ter as heptoses. A fórmula geral, como eu falei lá no primeiro slide, a fórmula geral ela vai estar assim, CN H2O N. Por isso que o nome chama de hidratos de carbono, que é como se cada molécula de carbono trouxesse uma molécula de água. Por isso se chama de hidratos de carbono. Então a fórmula geral dos carboidratos é essa aí, CnH2ON. Viu? Então se a gente for tirar o parênteses aqui, vai ficar CnH2nON. Então, belezinha. Por isso que é chamado também de hidratos de carbono. Então, os carboidratos têm vários nomes. A gente conhece ele como açúcares, a gente conhece ele como hidratos de carbonos e glicídios. Então, são palavras sinônimas. Então, se liga aí, porque às vezes na questão pode vir um desses nomes aí e o discente lá não reconhecer. Então, grava esses nomes, guarde no coração, porque pode ser que na prova lá tenha essas armadilhas. Então, os principais monossacarídeos, como eu disse, são a glicose, que é uma hexose, a frutose, que é o açúcar que está nas frutas, né? O nome já sugestivo, também com 6 carbonos, e também a galactose, que é o que está no leite, né? No leite. É um dos constituintes da lactose. A lactose é um disacarídeo, formado por quê? Por glicose mais galactose. Então a galactose é um monossacarídeo que está no leite. Então vamos lá, vamos dar continuidade no nosso trabalho. Agora a classificação. Vamos com uns exemplos, né? Aqui a forma estrutural, né, da beta-glicose, da alfa-glicose. Então você pode ver aí que ele vai ter 6 átomos de carbono. Estou aqui circulando 6 átomos, né? Por isso que ele é chamado de hexose, né? Bem assim vai ser a frutose. A frutose também vai ter 6 átomos de carbono e vai estar muito encontrado nas frutas. Então são monossacarídeos. Já os disacarídeos são os açúcares formados por 2 unidades de monossacarídeos. Eles são formados pela ligação. Essa ligação, quando ocorre de um monossacarídeo com outro monossacarídeo, ele vai ser uma síntese por desidratação. Por que desidratação? Porque quando você vai ligar um monossacarídeo com outro, você vai pegar a hidroxila do outro, vai ser retirada com o hidrogênio do outro monossacarídeo. Então vai formar uma molécula de água. Então cada união de um monossacarídeo com outro monossacarídeo vai sair uma molécula de água. E esse tipo de ligação chama de ligação glicosídica. Lá nas proteínas, a gente vai ver também que as unidades monoméricas das proteínas, que são os peptídeos, vão se reunirem e também vai ocorrer a síntese por desidratação. E também vai sair molécula de água. Então, cada ligação, já lá nas proteínas, vão ser chamadas de ligações peptídicas e vão ser liberadas também moléculas de H2O e também vai ser chamado de síntese por desidratação. Então, vai ser uma reação conhecida também lá na química orgânica de reações de eliminação. Então, tanto a ligação glicosídica quanto as peptídicas lá na proteína são reações de eliminação. E o nome já é intuitivo. Então eliminação de quê? De água. Por isso que é desidratação. Então, cuidado que isso aí também cai muito também em vestibulares. Esses tipos esse tipo de ligação. Então, se eu tiver 3 unidades de glicose, por exemplo, se unindo, então vai ser 2 ligações de glicosídica, então vai sair 2 moléculas de água. Se eu tiver 1000 unidades de glicose se unindo, vão ser 999 moléculas de água que estão sendo retiradas. Então, toda a quantidade de unidades monoméricas menos 1 vai ser a quantidade de água que está sendo retirada. Viu? Então, cuidado aí que pode cair sim na prova. Bem assim vai ser nas proteínas.
Viu? Que a gente depois vai gravar um vídeo sobre as proteínas com mais detalhe, com mais calma e sempre buscando a qualidade. Vamos agora também para os polissacarídeos. O principal polissacarídeo, um dos principais polissacarídeos que a gente vai ver vai ser a celulose, vai ser o glicogênio e vai ser também o amido. A celulose ela vai ter uma função muito estrutural, ela vai estar na parede celular das plantas para poder dar aquela estrutura mais rígida para a célula vegetal. Ela vai estar na madeira, né? Ela vai estar fazendo uma função estrutural. Como eu falei lá nos primeiros slides, nem todos os açúcares vai ter sabor doce. A exemplo deles são os polissacarídeos. Não vai ter sabor doce. Então, o animal, quando ele está pastejando, ele está comendo aquela folha, aquela folha do capim, ele em nenhum momento ele está sentindo um sabor doce. Mas aquela folha ela é rica em celulose. Quando é quebrada lá no intestino do animal, através da interação com o micro-organismo, vai liberar a glicose. E ali sim o organismo vai quebrar e vai gerar energia. Então, vai estar celulose. Então, esses polissacarídeos são macromoléculas. Os polissacarídeos, eles são, mais uma vez, formados por vários monossacarídeos. Então, eles são o quê? Polímeros. Polímeros e vão ter unidades monoméricas, que vão ser os monossacarídeos. Então, como assim? Polímeros. Então, os principais polissacarídeos, como eu falei, vai ser o amido. O amido a gente vai encontrar como reserva energética das plantas. Então, você nunca vai ver um animal tendo reserva de amido, porque é coisas intrínseca ao reino vegetal. Já o glicogênio é uma reserva energética dos seres vivos, por exemplo, dos seres humanos. O ser humano, quando ele está na corrente sanguínea, excesso de glicose, liga-se à insulina. A insulina reconhece aquela quantidade de glicose e é colocada lá nas células hepáticas. Junta-se essa glicose e transforma em um polímero de glicogênio e vai fazer a reserva energética dos animais, lá nas células hepáticas, do fígado, lá nas células musculares. Então esse glicogênio vai ser armazenado como reserva energética. A celulose, como eu falei, vai estar lá na parede celular das plantas, vai estar na madeira, vai ter uma função também estrutural. A quitina vai estar na carapaça, a exemplo dos artrópodes, vai estar dando aquela estrutura mais rígida dos artrópodes. Então vamos lá falar do amido. O amido, por incrível que pareça, de que é feito o amido? De glicose. De que é feito o glicogênio? De glicose também. Agora você vê que são moléculas que têm comportamento muito diferente, porque a glicose que está unida nesse polissacarídeo vai ter disposições estruturais diferentes do glicogênio. Então vai ser uma reserva das plantas. Por exemplo, na alimentação humana, a pessoa come um pedaço de pão, come um pouquinho come macaxeira, inhame, vai estar lá naquela molécula lá, amido. Então, a amilase salivar, ou a ptialina que está na boca, ela vai começar a fazer a digestão do amido. Vai começar a fazer a digestão do amido e vai começar a quebrar ela em monômeros, que são a glicose. É tanto que se a pessoa ficar muito tempo com um pão na boca, ali já começa a fazer a digestão. É tanto que, se você perceber de forma suave, começa a ter até um sabor mais adocicado. Mas tem que ser muita sensibilidade. Então, o amido é o principal reserva energética das plantas. Então, vamos dar continuidade. Agora, o glicogênio, como eu falei, a glicogênio, só quem tem reserva de glicogênio são os animais. Então, vai estar lá nas células hepáticas. O organismo vai pegar aquele excesso de glicogênio ou de glicose na alimentação, vai ter aquele alimento rico em carboidrato, vai ser quebrado, vai transformar em monômeros, a exemplo da glicose, e vai ser unida. Essa glicose ela não pode estar totalmente dispersa na corrente sanguínea, senão vai estar um pico de glicemia que pode ocasionar a diabetes. Então, o que o organismo faz? Libera a insulina reconhece esse excesso, grosseiramente falando, reconhece esse excesso de glicose e armazena. E coloca lá nas células hepáticas, nas células musculares e serve como reserva energética. E também para controlar a glicemia, né? a concentração de glicose no sangue. A celulose, como eu falei, que está nos animais, na parede celular dos vegetais. E
no, nas plantas, né? Agora, por que quando o ser humano ele não consegue comer planta e aproveitar a energia que está ali dentro? Porque a gente não produz uma enzima chamada celulase. A celulase vai pegar essa glicose, essa celulose vai quebrar em unidades de glicose. E a gente, o nosso trato digestivo, nossa flora bacteriana, ela não produz a celulase para quebrar essa glicose. Já nos cupins, já nos ruminantes, eles fazem mutualismo com micro-organismos que são liberados a celulase, quebra essa celulose e aproveita esse alimento, essas folhas ricas em celulose. Por isso que o ser humano ele não tem como se alimentar de capim ou se alimentar de vegetais assim, somente deles, porque nossa flora intestinal ela não produz a celulase e nem tem essas interações mutualísticas obrigatórias com o micro-organismo. Os cupim também, o cupim, acho que está aqui no outro slide, ele tem no seu trato digestório um mutualismo com micro-organismo. Então, quando você vê um cupim comendo madeira, na verdade ele está comendo açúcar. Porque os micro-organismos que estão no organismo dele vai pegar essa celulase, ou essa celulose que está na madeira, porque a madeira é rica em celulose, então vai entrar no seu trato digestivo. Esses micro-organismos vão pegar essa celulose, porque eles vão liberar celulase, vão fazer esse serviço para o cupim, que vai quebrar essa celulose em glicose e quando tiver essa glicose disponível, ela vai entrar na respiração celular do cupim e ele vai produzir energia, vai fazer todas as suas necessidades vitais, como reprodução, locomoção, geração de calor, crescimento e aí vai. Então é uma coisa bem interessante, uma adaptação da natureza. A gente quando vê assim um cupim comendo madeira, ele na verdade ele em tese ele não está comendo a madeira em si, ele está se alimentando da glicose, que como eu falei, né, tem a interação com os micro-organismos. Então, a importância dos glicídios, como eu falei lá nos primeiros minutinhos da aula, é a principal molécula de manutenção da vida no planeta. Porque é através da fotossíntese que vem toda a energia do Sol. A energia do Sol é transformada, ela é captada e transformada em glicose, grosseiramente falando. O CO2, mais energia luminosa, ela é transformada em carboidratos. E esses carboidratos é, são ricos em energia química. Então, a energia da luz do Sol, através do processo da fotossíntese, vai gerar glicose. E essa glicose vai estar a energia da luz. Então, o que faz toda essa diversidade de seres vivos, essa fauna, essa flora, indiretamente, o que faz toda a vida no planeta ocorrer é através da fotossíntese, é através do resultado da fotossíntese, que é formada a glicose e a geração de energia. Por isso que é importantíssimo o Enem cobra, vestibulares cobra esse conhecimento da parte de carboidratos. Então acredito que com essa aula, com essa apresentação desse tema, vocês já estão preparados para acertar qualquer questão que vier de carboidrato, principalmente nas questões que envolve o glicogênio, que envolve a celulose, que envolve o amido, que vai envolver a questão da alimentação dos ruminantes, da questão da alimentação dos cupins. Então vocês vão estar preparados, mas mesmo assim a gente sempre orienta para o aluno virar ciscador mesmo, de gabaritar questões. Então vale também aprender depois dessa aula, pegar um livro e ler esse trecho do livro sobre esse assunto, carboidratos. E não tem erro. A porcentagem de acerto vai passar dos 90% e, consequentemente, vai resultar em aprovação. Então, muito obrigado, dá o like e fiquem preparados que em breve teremos mais vídeo. O próximo vídeo dessa playlist vai ser sobre proteínas. Então, muito obrigado.